meio de graça? Esse é um assunto que ele é necessário para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Redentor Jesus, né? A tradição reformada presbiteriana, os que subscrevem os padrões de Westminster, entendem que a oração ao lado da palavra e dos sacramentos é um meio de graça. A pergunta 88 do Breve Catecismo de Westminster diz o seguinte: pergunta 88: quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? Resposta: os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, os quais todos se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. Então, observe bem que o nosso Breve Catecismo de Westminster, na pergunta 88, ele declara de forma explícita que a palavra, os sacramentos e a oração são meios eficazes, externos, em que nós podemos então neles e por meio deles receber a graça de Cristo, que Ele mesmo comunica a nós para a nossa redenção. Então essa é a definição de meio de graça. São instrumentos, são meios pelos quais Cristo ministra a nós a graça da salvação, né? Então, desde a conversão, santificação e todo o processo da operação que o Espírito Santo realiza em nós. Antes de nós desenvolvermos e falarmos do porquê que a oração é o meio de graça, nós precisamos entender que nem todos os reformados são unânimes em entender este assunto desta forma. Há os reformados continentais que eles creem que os meios de graça são apenas dois, né? A palavra e os sacramentos. Eles mantêm a mesma opinião que os luteranos, que também creem que os meios de graça são somente a palavra e os sacramentos. Os reformados da tradição de Westminster, que subscreve os padrões de fé de Westminster, então é que adotam a ideia de que os meios de graça são três e não apenas dois, né? Então os continentais, reformados continentais, creem que os meios de graça são a palavra e os sacramentos, enquanto que os reformados que subscrevem os padrões de Westminster creem que é a palavra, os sacramentos e a oração. Então nós vemos, por exemplo, Fred Kloster comentando, fazendo um comentário do Catecismo de Heidelberg, especialmente na pergunta 116, que é onde há uma definição o que é a oração, e nesta parte do seu comentário ele levanta a pergunta como subdivisão do capítulo: é a oração um meio de graça? E ele vai responder, né? Na página 1058 o seguinte: a oração é uma resposta à graça. Assim, ela recebe a graça para envolver-se ou engajar-se na oração, e a oração não é tecnicamente um meio de graça. Na página seguinte, 1059, ele conclui dizendo o seguinte: em conclusão, eu poderia dizer que ordinariamente oração não é um meio de graça, mas pelo fato dela ser ordenada por Deus como um meio pelo qual recebe o que Ele nos promete dar, sim, neste sentido, ela é um meio de graça. Observe bem, Fred Kloster está fazendo um jogo de palavras para poder manter a sua tradição e ao mesmo tempo reconhecer um aspecto de verdade que os teólogos de Westminster perceberam na definição de meio de graça, para que eles incluíssem a oração como meio de graça, né? O que Fred Kloster ele faz? Ele diz primeiramente na página 1058 que tecnicamente a oração não é um meio de graça, porque ela é apenas uma resposta à graça. De fato, se você observar a pergunta 116 do Catecismo de Heidelberg, ela fala muito mais dos efeitos da graça, da oração, do que da oração como instrumento de graça. É por isso então que ele vai declarar que
ordinariamente e tecnicamente, a oração não é um meio de graça, no mesmo sentido, na mesma relação que a palavra e os sacramentos. Mas como Cristo ordena a oração, como Cristo efetua e efetiva a graça por meio da oração, o benefício da oração é um meio de graça. Então, nesse sentido, ela também seria no sentido não técnico ou informal, de uma forma incomum, mas não é a ordem, não é o padrão como a palavra e o sacramento. Então, neste outro sentido, ela seria um meio de graça. Um outro teólogo que diz de igual forma, mas um pouco diferente, é Hermann Hoeksema, na sua Dogmática Reformada, quando ele analisa sobre o conceito de meio de graça. E ele então diz que a oração, ela num sentido amplo, ela é um meio de graça, mas num sentido estrito, ela não pode ser considerado um meio de graça, né? Então, no sentido estrito, ou seja, no sentido técnico, como definido a palavra e os sacramentos, ela não seria, mas no sentido amplo, como Deus pode nos comunicar e dar graça através da chuva, bênçãos e etc., isso, a oração também seria um meio de graça. Mas essa é uma definição ruim, porque nós temos muito mais elementos que apontam para a oração no mesmo pé de igualdade que a palavra e os sacramentos como meio de graça do que o contrário. Então nós precisamos observar. Louis Berkhof também, na sua teologia sistemática, quando na primeira parte, na parte introdutória do capítulo que ele trata sobre meios de graça, ele não somente rejeita, mas ele, mencionando Charles Hodge, que, seguindo a tradição de Westminster, diz que oração é um meio de graça, Berkhof diz, não é correto dizer, reprovando Hodge, não é correto dizer que a oração é um meio de graça. Bom, então nós temos uma discordância entre reformados da ilha, né, os britânicos, subscritores da Assembleia de Westminster, dos padrões de Westminster, em relação aos reformados continentais, que seguem as três formas de unidade, que discordam quanto se oração é ou não, estritamente, tecnicamente, na mesma relação que a palavra e os sacramentos, o meio de graça. Então nós temos essa discordância, né? O que nós podemos dizer é que cremos sim, subscrevendo os padrões de Westminster, que os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças. Dentre as ordenanças temos a palavra, os sacramentos e a oração. Então, esses três meios especificamente são, no sentido estrito, técnico, aceitos por nós como sendo meios de graça, os quais todos se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. Então, vamos começar o nosso desenvolvimento de argumentos para que possamos entender em que sentido palavra, né, os sacramentos e a oração são meio de graça. Embora nós já falamos da palavra, nós já falamos dos sacramentos, e essa aula especificamente abordará a oração como meio de graça. Primeira coisa que nós precisamos observar é o que nós chamamos de, dentro da tradição reformada, chamamos de relação palavra e espírito. A esta relação palavra e espírito. O único ato, a única obra soteriológica que o Espírito Santo realiza no eleito sem a palavra é a regeneração. Isso é uma crença, é uma convicção unânime de todos os reformados. Então, na regeneração, que é o ato em que o Espírito Santo implanta a vida e produz o novo nascimento, fazendo com que haja regeneração, nesse momento o Espírito Santo age sem a palavra. Então ele regenera o eleito para que no momento propício, ele tendo contato com a palavra, pela palavra regenerado, agora tendo vida em si pelo Espírito Santo, agora em contato com a palavra então, a regeneração e a palavra possam produzir fé, e a fé produz arrependimento, e possa dessa forma resultar em conversão e a transformação. E a fé, ela então também nos alcança e podemos instrumentalmente receber a justificação e sermos declarados justos e adotados como filhos de Deus. Então, a partir daí,
nós temos toda a relação Espírito e Palavra. Então é esse entendimento que nós devemos lembrar. Por exemplo, Paulo, quando fala em Efésios capítulo 6, Paulo escrevendo em Efésios capítulo 6, do verso 17 ao verso 18, a palavra de Deus diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Observe bem que há uma relação aqui do verso 17 ao verso 18. A espada do Espírito, que é a palavra, ela está conjugada com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. É essa relação que nós precisamos lembrar, uma relação de que há uma ação, há uma unidade, para que o meio de graça, a palavra, os sacramentos e a oração possam comunicar a graça ministrada por Cristo. É uma relação palavra e Espírito. Então é isso que precisa primeiramente ficar claro para nós. Nós vamos dividir. Esse é o primeiro princípio, que é o princípio norteador de todo o conceito de meio de graça, relação palavra e Espírito. Mas nós vamos, em primeiro lugar, analisar a relação palavra e oração, escritura e oração, e depois nós analisaremos a oração e o Espírito Santo como complemento dessa relação palavra e Espírito, meio de graça. Então, em primeiro lugar, a escritura e a oração. Por que nós precisamos lembrar disso? Porque, por exemplo, o batismo em si, ele não é sacramento sem a palavra. A ceia em si não é sacramento, ou melhor, não é sacramento e não é meio de graça sem a palavra. É necessário que haja a declaração da fórmula batismal conforme o registro de Cristo, ordenado, expressamente declarado lá em Mateus capítulo 28, verso 19, dizendo: e o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, essa declaração, conforme está na palavra, junto ao elemento água e o ministrante, fazem com que aquilo seja um meio de graça. O momento em que nós participamos da ceia, e nesse momento então nós declaramos o que também recebemos, também vos entreguei, na noite que o Senhor Jesus foi traído, e declaramos e advertimos segundo a palavra, e naquele ato sacramental, que é um ato pactual também, nós lembramos que é um meio de graça, e ele se torna um meio de graça por causa da palavra, da direção do Espírito e o ato em si. Então é necessário que estas coisas estejam conjugadas para que o meio de graça possa efetivamente comunicar-nos a graça ministrada por Cristo. Então nós temos a relação palavra, escritura e oração. Em que sentido? Então, em primeiro lugar, nós devemos observar que a oração é uma ordenança da Escritura. A Escritura nos fala constantemente de orar sem cessar. Nós devemos orar sem cessar, em todo o tempo dando graças. Lá no Salmo 50, verso 15, a palavra de Deus diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então nós temos vários textos nas Escrituras onde Deus nos chama a oração, em situações diferentes, por motivos diferentes, mas é Deus quem ordena a oração. Mas observe que a oração não é um ato exclusivamente do homem, não é um ato que apenas ocorre de forma reacionária. Deus nos deu a oração, Deus age em nós na oração, Deus nos move a orar, né? Por uma questão muito simples, é possível que uma oração não seja uma oração no sentido bíblico. É possível que alguém esteja praticando algo que externamente pareça uma oração, que nós pensemos ser uma oração, mas aquilo não é uma oração, porque quem julga é Deus. Se nós lembrarmos, por exemplo, da parábola do fariseu e do publicano, o
Senhor Jesus, ao contar essa parábola, começa dizendo o seguinte: e o fariseu, orando de si para si mesmo, dizia. E ele faz uma oração, mas Jesus deixa bem claro que aquilo não chega de forma aceitável a Deus, que aquilo foi apenas um exercício religioso com hipocrisia rejeitada e ofensiva a Deus, porque ele orava de si para si mesmo. Não havia palavra e não havia ação do Espírito para que aquela oração efetivamente fosse um meio de graça em que Cristo comunicasse a graça dele àquele fariseu. Não havia a presença desta ação do Espírito e nem a coerência com a palavra de Deus, né? Então, em primeiro lugar, nós devemos lembrar que oração e escritura, oração e palavra, ela vem como uma ordenança da escritura. Nós temos a escritura constantemente nos dizendo: ore, ore, nos ordenando a orar, nos ordenando a falar com o Pai. O próprio Senhor Jesus, em Mateus, quando nós lemos Jesus no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, ele diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Então nós temos de forma muito clara a orientação do Senhor Jesus, não só aqui, mas também direcionando em todo momento, né? Nós temos o Senhor Jesus: se vós que sois maus, sabeis pedir, né? Sabeis pedir coisas boas, e o vosso Pai Celeste vos dá, muito mais Ele. Se os vossos filhos vos pedem, e vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, muito mais o nosso Pai Celeste. Então, a palavra ela deixa bem claro que a oração é uma ordenança da Escritura. Mas não só isso, em segundo lugar, a oração ela é direcionada pela Escritura. Quando nós vamos orar, nós não oramos segundo as nossas inclinações, segundo as nossas sugestões, imaginações. Nós não podemos orar de qualquer forma. Nós não podemos chegar e dizer assim: o cara que está aí em cima. A Bíblia fala de reverência, de temor, de fé. A Bíblia fala de sinceridade. A Bíblia fala de dependência, de quebrantamento, de humilhação. A Bíblia fala de reconhecimento da grandeza diante de quem nós estamos e quem nós somos e o quanto nós dependemos. A Bíblia fala então dessa direção, e a direção ela se encontra de forma clara não só em toda a Escritura, mas de forma resumida e muito apropriada na oração do Senhor, que é chamada de oração do Pai Nosso, também em Mateus capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. Aqui nós temos o Senhor Jesus instruindo os seus discípulos, dizendo: e quando orardes, vocês devem dizer o seguinte, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e assim por diante. Então nós temos um norteamento, porque essa era a pergunta, esse era o anseio dos discípulos: mestre, ensina-nos a orar, ensina-nos a orar. Então o Senhor Jesus, ele dá o direcionamento, ele dá uma oração modelo, que obviamente ela não precisa ser repetida toda vez que oramos, mas ela pode ser repetida, ela pode ser declamada com as forças que o Espírito move o nosso coração, mas nós podemos orar também, em linhas gerais, todos os pedidos que estão presentes na oração do Senhor. Então, dentro dessa relação oração e escritura, oração e a palavra, nós em primeiro lugar, nós temos uma ordenança da Escritura que nos move a orar. Segundo, nós temos uma direção da Escritura para orar, e aí especificamente pensando na oração do Pai Nosso, embora nós tenhamos toda a Escritura falando de oração, descrevendo oração, mencionando oração, nós temos então modelos de oração que são aceitáveis diante de Deus. Em terceiro lugar, nesta relação Escritura e oração, nós temos a motivação a oração, ela é motivada pela promessa da Escritura. Então nós temos a ordenança da Escritura, nós temos a direção da Escritura e nós temos a promessa da Escritura. A palavra de Deus então nos dá várias promessas
Deus, ele nos promete, mediante a obediência, vida de santificação, de relação, de dependência dele. Se nós orarmos e pedirmos segundo a sua vontade, ele fará. Então nós temos as promessas, nós temos o fator palavra que nos move, nós temos o evangelho que nos promete o perdão, a misericórdia, o cuidado, a bênção, o amor, a intimidade do Senhor. E quando nós oramos, nós somos alcançados pela ministração da graça do Senhor Jesus, que não nos nega aquilo que Ele quer nos dar e que Ele nos prepara pelo Espírito para orar. Mas estas promessas estão na Escritura. Mais uma vez nós lembramos a relação oração e palavra, sendo a ordenança, a direção, a motivação presentes na palavra. Nós não podemos orar sem a palavra. É por isso que nós oramos a palavra, oramos pela palavra, oramos com a palavra, para que a nossa oração seja cheia da palavra. Nós, quando confessamos, nós estamos na verdade confirmando o que a palavra diz que é pecado e que nós transgredimos a lei de Deus. Quando nós agradecemos, nós estamos reconhecendo a revelação do Deus da palavra em cuidar de nós, em sustentar-nos. Quando nós intercedemos, nós estamos amando o nosso próximo em obediência à palavra. Quando nós adoramos com a palavra e nós falamos dos atributos, da grandeza, dos poderosos feitos de Deus, orando ao Senhor, nós estamos orando o que a palavra nos declara sobre quem é e diante de quem nós estamos. Então a oração, ela nunca está divorciada da palavra. A verdadeira e aceitável oração nunca está divorciada da palavra. Mas ainda nós devemos lembrar que não somente é uma ordenança, uma direção, uma motivação, mas ela é normatizada pela Escritura. Então, a Bíblia fala de orações de gratidão, orações de confissão, orações de adoração, orações de intercessão. E elas têm preceitos, elas têm modelos, elas têm padrões em que nós devemos orar a Deus. E ela se encontra na palavra. Então é por isso que a oração, ela é um meio de graça na sua relação com a Escritura. Mas ainda, na segunda parte agora, lembrando que todo princípio norteador para que algo seja meio de graça é quando há uma relação da palavra e Espírito. A palavra e o Espírito, ela torna a Escritura meio de graça, torna o sacramento meio de graça e torna a oração meio de graça. Mas observe bem, nós precisamos agora meditar e pensar aqui a respeito da ação do Espírito Santo na oração. A oração e o Espírito Santo, né? Se nós atentarmos para Romanos 8, verso 26, Romanos 8, verso 26 e 27, diz assim, Romanos 8, 26 e 27, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. A oração, ela precisa da palavra como ordenança, como direção, como motivação e como norma. Mas isso não é suficiente para tornar a oração meio de graça. É necessário que haja ação do Espírito Santo com a palavra na oração, para que a oração seja um meio de graça. Então nós temos aqui o texto do apóstolo Paulo dizendo que o Espírito Santo, ele nos assiste, ele nos ajuda na nossa fraqueza, por um motivo muito simples: nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, ele intercede por nós sobremaneira, ele intercede pelos santos, como diz no final do verso 27, porque ele conhece os nossos corações
e conhece a vontade de Deus. Ele concilia, conduzindo o nosso coração, dirigindo o nosso coração para conhecer e usufruir a vontade de Deus revelada na Escritura, mas também a vontade secreta de Deus que está sendo manifesta na providência. E é por isso que Paulo, ele diz anteriormente, né, no verso 14: pois todos os que são guiados ou direcionados, né, pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E uma forma experimental para vivenciarmos o testemunho do Espírito Santo como filhos de Deus é quando, pelo meio de graça, a oração, o Espírito não só testifica, geme em nós, mas intercede por nós e nos direciona a oração como meio de graça, para que Cristo desta forma ministre a nós a sua graça. Então é nesse aspecto que nós precisamos lembrar. Guilherme Zabrakel, o teólogo reformado, na sua Dogmática, volume 3, página 452, ele diz assim, comentando Romanos 8, 26: isso significa que ele, o Espírito Santo, garante a disposição e os desejos, concede as palavras na boca, segue adiante delas e causa-as. Ele nos move para orar depois dela. O Espírito, ele nos move, nos une com a palavra. Ele formaliza a palavra, que é uma ordenança, uma direção, uma motivação e uma norma da palavra. O Espírito, então, casando com a palavra, ele promove em nós a oração como um meio de graça, de acordo com a palavra, de acordo com a Escritura. Mas ainda, em terceiro lugar, e aí fechando, né, essa parte, nós temos a mediação e a autoridade de Cristo. A mediação e a autoridade de Cristo. A oração que nós fazemos com a palavra, pela palavra e na palavra, que nós realizamos pelo Espírito, com o Espírito e no Espírito, esta oração ela é aceita diante do Pai pela mediação de Cristo. Nós podemos então dizer que, por exemplo, alguém é recebido no batismo como meio de graça, porque o mediador, ele sela pelo Espírito Santo, mas o mediador é Cristo. Segundo, os sacramentos, o sacramento da ceia, ela é um meio de graça, porque no momento que nós participamos dela, nesse momento então nós temos Cristo mesmo fazendo-se presente espiritualmente para ministrar-nos a graça que nós precisamos para sermos santificados. A oração, da mesma forma, ela é um meio de graça, porque quando nós oramos, não somente com a palavra e com o Espírito, na palavra e no Espírito, nós temos também Cristo, ele ministrando a nós a sua graça, e ele mediando a nosso favor, nos representando e tornando-nos aceitos diante do Pai. Então, essa autoridade medianeira de Cristo faz com que a oração seja aceita. Nós somos então despertados pelo Espírito, como diz Guilherme Zabrakel. Isso significa que o Espírito Santo garante a disposição e os desejos, concede as palavras na boca, segue adiante delas e causa-as para orar depois dela. O Espírito ora a nossa oração, Cristo ora a nossa oração, porque eles somente vão orar quando nós oramos com a palavra, pela palavra e na palavra. Por isso a oração é um meio de graça. Mas observe bem que a oração é um meio de graça nos seus efeitos. Da mesma forma que quando participamos da ceia, nós somos fortalecidos com santidade, com graça para a santificação. Quando nós oramos, nós somos fortalecidos com mais graça para a santificação. É um meio de graça para a santificação, nós somos fortalecidos. É por isso que, corretamente, o Catecismo de Heidelberg fala de forma tão clara sobre a necessidade da oração, a necessidade então de nós orarmos. Zacarias Ursinos, escrevendo um catecismo maior, né, que é pouco conhecido, mas que fala sobre a necessidade da oração, ele diz assim:
Primeiro, a oração é a mais importante parte da nossa gratidão a Deus, sem a qual a verdadeira fé não pode existir. Segundo, porque Deus não garante dar o Espírito Santo, a eterna salvação e todas aquelas coisas que beneficiam-na para aqueles que desprezam ou não reconhecem os seus dons, mas somente aqueles que oram sincera e incessantemente e glorificam-no por estes dons. Então a Escritura ela é muito clara quando ela fala sobre nós orarmos então experimentando a graça que Deus nos dá, né? Ainda em segundo lugar, nós devemos lembrar que a oração não é só um meio de graça para a santificação, mas também é um meio de graça que produz intimidade e comunhão com o nosso Deus. Quanto mais nós oramos, nós temos maior percepção da sua graça, nós temos maior certeza da nossa salvação, nós temos maior compreensão do seu amor, nós temos maior dependência do seu cuidado, nós temos maior percepção da sua direção, nós temos maior expressão da paz que excede todo entendimento diante de toda e qualquer situação que tenta perturbar a nossa alma. É por isso que R.C. Sproul, falando num livro que ele escreveu sobre a oração do Senhor, na página 14, ele diz assim: mas o mais importante é que a oração é que nos transforma. Podemos envolver mais profundamente nessa comunhão com Deus e conhecer aquele com quem estamos falando mais intimamente. E um crescente conhecimento de Deus é revelado ainda mais brilhante. E o que somos e a nossa necessidade é transformada em conforme Ele quer. A oração nos altera profundamente. Então a oração é um meio de graça para a nossa santificação. E a oração é um meio de graça que nos leva a uma intimidade, a uma comunhão maior com o Senhor. E como no final o R.C. Sproul diz, e é o terceiro efeito da oração como meio de graça, ela é um poder. Por meio dela nós recebemos o poder transformador enquanto nós oramos. Quando nós oramos, nós somos consolados pelo Espírito Santo. Às vezes nós estamos atormentados, perturbados, entristecidos, angustiados, e quando nós vamos orar de forma sobrenatural, poderosa, de uma forma imperceptível, de uma forma incompreensível, o Espírito Santo ele enche o nosso coração da paz que excede todo entendimento. Neste momento o Espírito Santo ele então nos prepara para orar, e Cristo ministra sua graça quando nós oramos com a palavra, quando nós oramos no Espírito, quando nós oramos então na dependência da mediação de Cristo, e nós recebemos mais graça, não somente para a santificação e mortificar e vencer os nossos pecados e as tentações, mas também para suportar este mundo mau, esses dias difíceis. Então, resumindo e finalizando, nós precisamos lembrar que a oração é um meio de graça, e sempre lembrar que o que torna a oração meio de graça é esta relação espírito e palavra. É com a palavra e com o espírito é que nós oramos, e fazem com que a nossa oração seja um meio de graça. Mas lembrando que ao orar com a palavra, nós oramos porque ela é uma ordenança, a oração é uma ordenança na palavra. A palavra nos oferece o direcionamento, a motivação e também a norma de como devemos orar e o que devemos orar. Nós também lembramos que a oração, ela pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo e no Espírito Santo, também é tornado meio de graça. Então é pela palavra e com o Espírito que a oração torna-se meio de graça. Mas nós devemos lembrar que é pela mediação do nosso Redentor que Ele então ministra a nós a graça que precisamos para esta santificação. E os efeitos que nós experimentamos, a santificação, a intimidade e a transformação, revelam em nós que de fato a oração é o meio de graça. Que você possa usufruir, praticar e experimentar a bênção da oração como meio de graça na sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.